The fast light of day crept over the Wyoming plains, spilling gold across the frost-hardened grass. Caleb Turner was already awake, boots laced and hands wrapped around a chipped enamel mug of coffee. The air in the kitchen smelled faintly of pine from the wood stacked beside the stove, and the soft ticking of the wall clock marked the rhythm of another solitary morning. He drank slowly, not because he was in a hurry, but because there was no one else to set the pace. Outside, the horizon stretched wide and unbroken. Além de que é as it was in inglês. Caleb stepped onto the porch, pulling his coat cheek against the beat of the wind. He could hear the cattle lowing in the distance, impatient for feed. His breath came in pale clouds as he made his way toward the barn, the ground crunching under his boots. The barn door groaned as it opened, the familiar scent of a end animal musk rolling out to great him. Inside his ear shifted and murmured, heads bobbing over stall gates. He moved down the line with practiced ease, filling trogs, checking water, brushing down a restless mare who had tossed her blanket off during the night. His hands were steady, deliberate, the work ingrained in his muscles after decades of repetition. There was comfort in the routine. Feed the stock, check the fences, clear the trogs. It was a hidden older the memory, and Caleb found peace in the predictability of it. But some mornings, on the edges of his thoughts, there was a quiet, a flicker of something missing. By mid-morning, he had the track running and was headed into town for supplies. The road stretched straight as a ruler, fields rolling away on either side. In town, people greeted him by name. At the feed store, old Mr. Pollyanna on the counter, talking about how the cold was coming earlier this year. Caleb listened, nodded, and offered a few words. Winter's going to beat hard this time, I reckon Hal said, giving Caleb a knowing look. You're set up all right out there. Got enough I stacked, plenty of feed. Caleb adjusted his gloves, had to be on his way. From the corner, two women sorting shelves whispered something and glanced his way. Caleb caught it in his periphery. The tilt of their heads, the half smiles. He knew the talk. A man 40 years old, never married, never seen courting anyone. It didn't bother him much, though sometimes when he drove home alone, he wondered how it might have been different. The grocery was next, where Mr. Zeller badged up coffee, flour, and a dozen other things without asking for a list. She always remembered what he needed. As she handed over the bag, she said, "Sorm's on its way, Caleb. You'll keep you warm now." "Always do," he replied, though he could already feel the sharp scent of snow in the air. Back at the ranch, the wind had picked up, tugging at his coat and rattling the tin on the shed roof. Caleb set about securing the place. He drove past the pier where the fencing sagged, checked latches, and quashed the most stubborn cattle toward shelter. The sky to the west had taken on a heavy, low-bellied look, the kind that meant trouble by nighttime. By the time the sun dipped behind the hills, the air was thick with the promise of snow. Caleb was in the barn again, shoveling out the last of the old bedding and spreading fresh straw. The animals shifted restlessly, ears twitching at the whine of the wind. He hung the lantern higher, the light casting warm amber across the wooden walls. He was just sliding the heavy door closed when he heard it. A sound so fine he thought it might have been the wind at first. A knock, soft, hesitant. It came again, muffled against the wall outside. Caleb frowned, stepping toward the door. When he pulled it open, the cold slammed into him. And there, standing in the swirling snow, was a woman. Her coat was soaked through. Her scarf plastered to her face, eyes wide under the brim of a knit Capitão she looked as if she'd been walking for miles. The wind caught her words, but he could just make them out. "Please, I need shelter." Caleb blinked, startled. In all his years out here, no one had ever come knocking at his barn door in the middle of a storm. Snow swirled in frantic circles around the figure at the door, clinging to her coat and catching in the strands of hair that had escaped her hat. She looked frozen to the bone, her breath puffing in sharp, uneven bursts. Caleb didn't think. He reached out, took her arm,
and pull it hard inside before the wind could shove its way in after her. The sudden change in temperature made her gas. The barn was still exactly warm, but compared to the white fury outside, the lantern-lit space was a heaven. She stumbled a step forward, leaning on the wall, shaking the snow from her coat. "You're soaked through," Caleb said, his voice low, unused to speak more than a full of words at a time. "Come here by the stove." In the corner, a small pottle stove radiated a soft, steady heat. He guided her toward it, keeping a light hand at her elbow, conscious of how cold she felt even through the layers. She didn't speak right away, just held her paws out to the warmth, shivering so hard her teeth clicked. After a moment, she managed a breath. "Thank you. I was the Charanione would be out here." Caleb pulled a folded blanket from a shelf and handed it to her. "Here, sit. Get warm. You'll hurt anywhere." She shook her head, wrapping herself together. "No, just frozen. My car spun out back on the road. Black ice, I think. I could not to get it out and then the wind picked up. I saw the light in here and just opened." He crouched near the stove, poking at the embers until they flared brighter. "Like you didn't get turned around out there. Once the snow comes down like this, it's easy to lose your bearings." "I almost did," she admitted, her voice softening. She looked around the barn, taking in the neat stalls, the key shifting of cattle, the mayor in the near Spain watching with curious eyes. "This is yours?" "Been working it my whole life," Caleb said. "Name is Caleb Turner, any price." Her eyes met his and there was something there. Gratitude, but also curiosity. "I owe you one, Caleb." He shook his head. "You don't owe me anything. Just stay put till the storm passes." For a while, the only sound was the occasional thump of a hoe for the groan of the wind against the barn walls. Caleb busied himself at the workbench, mending a broken latch, but his attention kept straying back to her. She sat with her knees drawn up under the blanket, staring at the stove as if memorizing its heat. "You got family in town?" he asked. Eventually, she gave a fine smile, shaking her head. "No, I was just passing through. I'm a photographer, travel a lot for work. I finished a project Montana, and thought I'd take the scenic route home." She gave a short laugh that didn't quit her viarines. "Didn't think it would try to kill me." A boca de Caleb se curvou no mais leve indício de sorriso. Wyoming e o inverno tinham lado cruel. "Você vai querer se lembrar disso da próxima vez." Os olhos dela brilharam com divertimento. "Da próxima vez, hein? Acha que sou louca o suficiente para voltar?" "Depende de quão ruim foi a primeira impressão", disse ele, surpreendendo-se. Não tinha o hábito de fazer piadas com estranhos. Ela inclinou a cabeça, estudando-o. "Até agora, fui tratada melhor do que esperava. Fogão quente, cobertor quentinho, companhia decente." Ele desviou o olhar, de repente concentrado no trinco que segurava nas mãos. Elogios não eram algo que ouvia com frequência, e ele não sabia muito bem como recebê-los. Quando a luz da lanterna se aprofundou no âmbar do entardecer, Caleb percebeu que ela precisaria de um lugar para dormir. O vento uivava lá fora agora, sacudindo as portas, e não haveria como voltar ao carro esta noite. "Tenho um velho colchão no sótão", disse ele. "Costumava deixá-lo para a temporada de acampamento, quando eu passava a noite aqui. Você pode usá-lo. Não é muito, mas é mais quente que o chão." "Isso soa perfeito", disse ela, os ombros relaxando um pouco. Ele buscou cobertores extras e subiu primeiro para varrer a poeira do colchão. Quando desceu novamente, ela caminhava lentamente entre as baías, deixando os animais cheirarem suas mãos. A égua roçou o focinho em seu cachecol, e Annie riu. Leve, genuína. Caleb sentiu o som se acomodar em seu peito, estranho, mas não desagradável. "Você se dá bem com eles", disse. "Sempre gostei de animais", respondeu ela. "Eles são honestos." Ele assentiu, compreendendo aquilo melhor do que poderia expressar. Mais tarde, quando ela se acomodou no sótão, ele abafou o fogão e pendurou a lanterna mais baixa. "Estarei na casa logo ali", disse,
fazendo um gesto com a cabeça em direção à forma escura além das portas do celeiro. Se precisar de algo, é só bater. Obrigada, Caleb. Mesmo? Ele hesitou, depois deu um curto aceno. Descanse um pouco. Quando saiu para a noite, o frio era intenso, a neve já se acumulando contra o celeiro. Ele puxou o casaco mais firme, olhando para trás uma vez. A luz da janela do sótão brilhava fracamente, e, por razões que não conseguia nomear, permaneceu com ele até a casa. A tempestade não dava trégua. Pela manhã, o vento havia mudado de uivo para um rugido profundo e interminável, como se as próprias planícies estivessem sendo esmagadas pelo peso da neve. Caleb estava na janela da cozinha, com o café esfriando nas mãos, vendo os montes brancos crescerem contra as portas do celeiro. O caminho que tinha aberto na neve na noite anterior desaparecera, apagado por um oceano de branco. Não sabia há quanto tempo Anne estava acordada, mas, ao vestir o casaco e ir para o celeiro, a lanterna já estava acesa. O calor foi a primeira coisa que sentiu. Ela havia alimentado o fogão com lenha fresca, e então a voz dela, suave, mas clara. Bom dia, disse ela do sótão, inclinando-se sobre o corrimão com o cobertor ainda nos ombros. O cabelo estava desgrenhado pelo sono, as bochechas coradas pelo calor. Espero que não se importe. Peguei um pouco de lenha. Seu fogão é uma salvação. Está aí para ser usado, ele respondeu, colocando um balde de ração no chão. Dormiu bem? Ela assentiu. Melhor do que pensei que conseguiria. Acho que o cansaço ajuda. Os animais se mexiam inquietos, batendo os cascos nas baías. Caleb passou entre eles com eficiência silenciosa, verificando a água, derrubando o feno do sótão. Anne desceu da escada para ajudar sem pedir, apertando o cobertor e pegando o forcado de suas mãos. Não precisa, disse ele. Sei, respondeu ela, cravando o forcado no feno e levantando-o facilmente. Mas quero. Além disso, estive presa em carros e aeroportos por semanas. É bom fazer algo real. Trabalharam lado a lado, o ritmo das tarefas criando um silêncio confortável. De vez em quando, ela perguntava sobre algum animal, nomes, manias, hábitos, e ele se via respondendo mais do que normalmente faria. Ela tinha uma forma de ouvir que fazia as palavras saírem sem esforço. Quando terminaram com as baías, Caleb olhou para a estrada pela janela do sótão. O pouco que podia ver estava enterrado sob neve pesada. Sem rastros, sem máquina. Não vai a lugar nenhum por um tempo, disse, olhando para ela. Ela apenas deu de ombros, como se a ideia não a incomodasse. Então acho que estou presa com você. Era para ser uma piada, mas havia algo no jeito que ela disse que permaneceu. Ele não se importou com a ideia. Ao meio-dia, compartilharam uma refeição no celeiro. Fatias grossas de pão, queijo e uma garrafa térmica de café quente. Anne sentou-se de pernas cruzadas em uma velha caixa, a câmera no colo. Mostrava fotos a ele, cada uma pequena janela para um mundo diferente. Os penhascos vermelhos de Utah, um mercado de rua em Lisboa, um lago silencioso no Canadá sob um nascer de sol pálido. Você já esteve em muitos lugares, disse ele. Demais para lembrar às vezes, ela admitiu. Mas de vez em quando vejo um rosto ou ouço um som, e tudo volta. Por isso guardo essas fotos. Não são apenas imagens. São âncoras de memória. Ele estudou uma foto de um cavalo selvagem correndo por uma planície seca. Você tira boas fotos. Ela sorriu, inclinando a cabeça. Vindo de um homem que conhece cavalos melhor que a maioria, aceito como elogio. Ficaram ali, deixando as horas passarem em conversas silenciosas. Lá fora, a tempestade não cedia, mas dentro do celeiro estava quente, quase confortável. Caleb não se lembrava da última vez que passará tanto tempo com alguém sem se sentir inquieto. Naquela noite, o vento voltou a soprar forte, empurrando neve contra janelas com um som de pedrinhas batendo no vidro. Caleb verificou os animais uma última vez antes de alimentar o fogão. Anne estava no sótão, mexendo na câmera. Olhou para baixo quando ele passou pela escada. Você sente solidão aqui às vezes? Perguntou de repente. Ele parou, a mão apoiada no degrau da escada. Às vezes, ela esperava por mais, mas ele não se aprofundou. Palavras não eram seu ponto forte, e além disso, não sabia o quanto deveria contar a ela. Acho que enlouqueceria sem pessoas, disse ela.
Mas talvez seja só porque nunca tentei ficar sozinha. Não é para todos, disse ele simplesmente. Ela assentiu, o olhar suavizando. Ainda assim, acho que você faz dar certo. Há algo de pacífico neste lugar. Quando saiu à noite, o brilho da lanterna do sótão voltou a segui-lo. Era estranho como a presença de um estranho podia se tornar parte da rotina tão rápido, e, embora nunca admitisse em voz alta, o celeiro não parecia tão frio com ela dentro. No dia seguinte, tudo se repetiu, embora a tempestade parecesse pressionar ainda mais o mundo lá fora. Encontraram um ritmo compartilhado, tarefas pela manhã, pequenas refeições junto ao fogão, histórias trocadas como moedas. Anne perguntava sobre o trabalho dele, as estações, os animais que passaram pelo celeiro ao longo dos anos. Caleb perguntava sobre suas viagens, embora nunca insistisse quando ela passava rapidamente por certas lembranças. Foi naquela noite, enquanto ouviam o vento, que Anne se inclinou e disse: Sabe, Caleb, você não é bem o que eu esperava. O que esperava? Ela sorriu levemente. Um homem vivendo sozinho aqui? Achei que seria mais rude. Mais fechado, mas você não é. Você é quieto, claro, mas há uma diferença entre ser quieto e ser fechado. Ele não soube como responder a isso, então apenas olhou para ela, deixando o silêncio falar. E ela parecia bem com isso, como se entendesse. Quando finalmente atravessou a neve até sua casa naquela noite, o céu acima era uma massa de nuvens em constante movimento, iluminada por dentro por uma lua que ele não podia ver. Ele sentiu o frio nos ossos, mas, pela primeira vez em muito tempo, não parecia algo que tivesse que carregar sozinho. A tempestade se instalara em um ritmo estranho e constante, como a respiração de alguma grande besta estendida sobre as planícies. Era a terceira noite desde que Anne chegara, e embora o vento ainda se movesse em rajadas longas e baixas, havia agora uma suavidade, como se o pior já tivesse passado. Caleb ficou um momento na porta do celeiro, deixando o frio beliscar suas bochechas enquanto observava a luz prateada da lua cair sobre os montes de neve. A neve estava profunda e intocada, exceto pelo caminho entre sua casa e o celeiro. Lá dentro, o ar era quente, pesado com um cheiro de feno e fumaça de madeira. Os animais estavam calmos naquela noite, mastigando preguiçosamente ou se mexendo na palha. Anne estava agachada ao lado da baia da égua, a mão sobre o focinho do animal, falando em voz baixa que Caleb não conseguia compreender completamente. Ela olhou para cima quando ele se aproximou, sorrindo como se estivessem se encontrando após uma longa ausência, e não apenas algumas horas separados. Agora ela gosta de mim, disse Anne, fazendo um último afago na égua. Pelo menos acho que gosta. Ela não se dá bem com estranhos, disse Caleb, passando por ela para checar o balde de água. Então você deve estar fazendo algo certo. Anne levantou-se, afastando restos de feno das mangas. Acho que é só paciência. Os animais sabem quando você está com pressa, e eu não tenho pressa de estar em lugar algum agora. Houve uma pausa, confortável o suficiente para que nenhum deles sentisse necessidade de preenchê-la com conversa. Caleb se movimentou pelas baías, distribuindo feno, conferindo a ração. Anne o seguia, entregando ferramentas, segurando portões quando ele precisava das duas mãos. Trabalharam bem juntos, sem atrapalhar as tarefas um do outro, sem constrangimento pelo silêncio. Quando terminaram, Caleb acendeu a lanterna sobre a sala de ração. Seu brilho se espalhou pelo chão de madeira, afastando as sombras dos cantos. Anne entrou atrás dele, segurando uma caneca de metal com café que tinha servido do bule no fogão. Estava pensando, disse, encostando-se na parede, você nunca me contou o que fez você escolher esta vida. Ou foi ela que escolheu você? Ele deu de ombros, sentando-se numa caixa. Meus pais tinham um rancho. Quando meu pai faleceu, mantive-o funcionando. Acho que nunca pensei muito em ir embora. Nem uma vez. Sem sonhos sobre, não sei, ver o oceano ou viver numa cidade. Sonhos, talvez, disse ele, os olhos fixos na caneca fumegante. Mas eu não saberia por onde começar. Aqui as coisas fazem sentido. Você trabalha, vê o resultado. Não há ruído no meio. Anne o estudou por um longo momento. Consigo ver isso, mas não fica solitário. Às vezes, admitiu ele, mas aprendi a conviver com isso. Ela não desviou o olhar. Em vez disso, deu um passo mais próximo, o assoalho rangendo sob suas botas.
Você não me parece o tipo de homem que tem medo de ficar sozinho. Mas talvez você esteja sozinho há tanto tempo que esqueceu como é não estar. Ele encontrou o olhar dela e algo nos olhos dela, curiosidade talvez, ou compreensão, apertou seu peito. Ele colocou a caneca cuidadosamente, suas mãos de repente quentes demais. Pode ser. Nenhum dos dois se moveu por um instante. O celeiro estava silencioso, exceto pelo som abafado do vento lá fora. A respiração de Anne era quase imperceptível à luz da lanterna, e Caleb estava consciente de cada pequeno detalhe, o jeito como o cabelo dela se enrolava levemente onde o calor do fogão o havia secado, o rubor nas bochechas, a maneira firme com que mantinha contato visual. Não estou tentando bisbilhotar, disse ela suavemente. Só acho que você vale a pena conhecer, e não consigo deixar de me perguntar se alguma vez deixou alguém tentar. Ele engoliu, a verdade surgindo antes que pudesse reprimi-la. Não deixei. Não realmente. Nunca encontrei a pessoa certa. A sobrancelha dela se ergueu levemente, mas ela não riu nem demonstrou surpresa. E quem seria a pessoa certa? Alguém em quem eu possa confiar, disse ele, a voz baixa. Alguém com quem eu possa ficar quieto. Alguém que não me faça sentir que preciso ser outra pessoa. O silêncio se alongou novamente, mas não estava vazio. Anne colocou a caneca de lado e fechou a distância entre eles, seus passos lentos. Parou bem à sua frente, perto o suficiente para que ele sentisse o calor dela no ar frio. Caleb, disse ela, quase em um sussurro, você sabe que tem me observado como se tivesse medo de eu desaparecer? O coração dele bateu forte uma vez. Talvez eu tenha. O sorriso dela era pequeno, mas carregava algo mais profundo do que diversão. Ela levantou a mão, afastando um fio de cabelo da testa dele. Os dedos permaneceram por um instante, e o toque foi suficiente para desfazer a contenção que ele mantinha desde que ela chegara. Não vou a lugar algum esta noite, disse ela. Ele não respondeu com palavras. Em vez disso, levantou a mão para a bochecha dela, a palma áspera contra a pele macia. Ela se inclinou, fechando os olhos brevemente, e isso foi suficiente. O primeiro beijo foi cuidadoso, quase um teste, mas quando ela não se afastou, aprofundou-se lenta e seguramente. As mãos dela repousaram em seus ombros, e por um momento, o resto do mundo, a neve, o vento, o frio, desapareceu. Permaneceram assim por um tempo, até que a chama da lanterna mudou, lembrando-o de onde estavam. Sem falar, subiram para o sótão. Estava mais quente lá, o calor do fogão subindo, a palha macia sob os pés. Sentaram-se próximos, joelhos se tocando, e ela fez pequenas perguntas. Quando teve seu primeiro cavalo, seu primeiro inverno sozinho, sua época favorita do ano? Ele respondeu todas, às vezes desajeitadamente, mas ela não parecia se importar. Eventualmente, caíram no silêncio novamente. Não o silêncio de estranhos, mas o tipo que surge quando palavras não são mais necessárias. A neve sussurrava contra janelas, e em algum lugar abaixo, a égua se mexia na baia. Caleb não sabia exatamente quando se deitaram, apenas que a cabeça dela repousava em seu ombro, a respiração estável, e que, pela primeira vez em anos, sentiu algo dentro de si se soltar. A tempestade poderia durar mais um dia ou mais uma semana. Ele não se importava. Aquela noite, o celeiro não era apenas um lugar para aquecer os animais. Era o lugar mais quente em que já estivera. O vento era diferente pela manhã, não havia desaparecido, mas estava mais suave, trazendo o sussurro da neve deslizando do telhado e caindo nos montes. Caleb acordou com a luz pálida do amanhecer espalhando-se pelo sótão, com o calor silencioso de Anne ao lado. Por um momento, deitou-se imóvel, ouvindo o ritmo tranquilo da respiração dela, o suave estalar do fogão abaixo. A noite havia deixado sua marca nele. Não apenas a memória da mão dela na sua, da voz próxima ao ouvido, mas a sensação firme de que ela o tinha visto por completo e não se afastara. Ele se levantou cuidadosamente, sem acordá-la, e desceu a escada. O celeiro estava silencioso, exceto pelo leve movimento dos animais. A égua roçou as orelhas para ele, como se percebesse algo novo no ar. Caleb cumpriu as tarefas com eficiência silenciosa, mas sua mente não estava na rotina. Estava na mulher que dormia acima, e no fato de que, em poucas horas, ela poderia ir embora. Quando retornou ao sótão com 2 canecas fumegantes, Anne estava acordada, sentada de pernas cruzadas sob o cobertor. O cabelo solto caía sobre os ombros,
e ela sorria de um jeito lento e tranquilo, que fazia ele sentir que o dia poderia se estender sem pressa. Bom dia, disse ela, aceitando o café. Você acordou cedo. Sempre, ele respondeu, acomodando-se ao lado dela. Parece que a tempestade está passando, disse ela, bebendo, o olhar se perdendo na janela. Além do vidro emoldurado pela geada, o mundo era um branco perfeito, com montes suaves de neve, pingentes de gelo pendendo como facas de cristal das beiradas do telhado, e a estrada uma linha enterrada em algum lugar sob a neve. Quanto tempo até limpá-la? Perguntou ela. Pode ser um dia, talvez 2. Depende de como está mais adiante. Ela sentiu, mas ele não deixou passar o brilho em seus olhos, a consciência de que o tempo corria. O dia passou em um ritmo que já haviam aprendido juntos: alimentar os animais, consertar uma parte da cerca que o vento havia soltado, compartilhar uma refeição junto ao fogão. Era estranho o quão natural tudo parecia, como se ela estivesse ali há muito mais do que 3 noites. Ela não reclamava do frio, do trabalho ou do fato de que suas botas ainda estavam úmidas da primeira noite. Riu quando o gato do celeiro se enroscou em seu colo sem convite. Escutava quando ele falava, mesmo que suas palavras fossem poucas. Naquela noite, sentaram-se novamente no sótão, a lanterna entre eles lançando um brilho quente sobre a madeira áspera. N traçava os dedos pela borda da caneca. Quando cheguei aqui, disse baixinho, só procurava um lugar para esperar a tempestade passar. Agora. Ela pausou, como se procurasse a forma certa para expressar seus pensamentos. Agora parece que tropecei em algo que não sabia que estava procurando. Caleb não respondeu imediatamente. Não tinha certeza se ela falava dele, do rancho ou simplesmente do silêncio. Mas quando ela olhou para ele, soube que não era apenas o silêncio. Passei a maior parte da minha vida pensando que isso bastava, disse ele. O trabalho, a terra, e de certa forma, basta. Mas soltou um suspiro. É diferente com você aqui. Ela estendeu a mão pelo espaço entre eles, os dedos roçando os dele. É diferente para mim também. Na manhã seguinte, o estrondo de uma aradora chegou a eles pelo ar pesado de neve. Caleb estava no celeiro consertando uma cabeçada quebrada quando N foi até a porta e observou as luzes alaranjadas se movendo lentamente pela estrada. Ambos sabiam o que significava. O caminho estava livre novamente. Ela não partiu naquele dia nem no seguinte. Só mais um pouco, disse com um sorriso, e ele não insistiu. Encontraram um padrão constante: tarefas pela manhã, pequenos concertos à tarde. À noite, conversas até a lanterna se apagar. Ele aprendeu as histórias por trás das fotos dela, o jeito que os olhos dela se iluminavam ao falar da primeira câmera que tivera. Ela aprendeu qual portão sempre emperrava com o vento, qual égua gostava de ter o focinho coçado, quais trilhas cortavam as colinas atrás do rancho. Quando finalmente partiu, foi em uma manhã tão clara que o céu parecia infinito. O carro estava desenterrado, o motor zumbia no frio. Caleb ficou junto ao celeiro, mãos afundadas nos bolsos do casaco, observando enquanto ela colocava a bolsa no banco de trás. Voltarei, disse ela, olhando para ele com aquele mesmo sorriso lento. Em breve. Ele quis pedir a Genven que marcasse uma data para ela, mas sabia que não era necessário. Em vez disso, disse: estarei aqui. Ela inclinou-se, beijou uma vez, firme e certeiro, e então partiu, os pneus rangendo sobre a neve compactada, as lanternas traseiras desaparecendo na longa estrada branca. O rancho ficou silencioso depois que ela se foi. Os dias voltaram aos padrões familiares, mas havia um novo fio sob a rotina, uma expectativa tecida entre as tarefas e o silêncio. Cartas começaram a chegar, com carimbos de lugares onde ele nunca estivera. Ela escrevia sobre o barulho da cidade, o movimento constante, e como, no meio disso tudo, pensava no som do vento sobre a neve e no cheiro do celeiro quando o fogão estava quente. Ele respondia com sua escrita simples e direta, contando sobre os bezerros nascidos no início da primavera, o degelo que fazia a terra cheirar viva novamente. Meses se passaram, a neve derreteu, os campos ficaram verdes, o ar ficou suave com cheiro de sálvia e flores silvestres, e então, uma tarde, enquanto consertava uma seção da cerca, ouviu o som de um carro na estrada. Não qualquer carro, o dela. N saiu vestindo o mesmo casaco, mas os olhos mais brilhantes, as bochechas coradas, não pelo frio, mas por algo mais quente. Não hesitou. Cruzou o quintal,
Largou a bolsa no chão e o beijou como se carregasse aquele momento a cada quilômetro desde que partirá. Cheguei em casa, disse quando finalmente se afastou. O celeiro estava atrás deles, o mesmo lugar onde a tempestade a havia trazido pela primeira vez. Mas agora, não era apenas um abrigo. Era onde a história deles havia começado. E enquanto o vento se movia suavemente pela relva, Caleb sabia que o silêncio que viverá por tanto tempo nunca mais seria o mesmo. E assim, o que começou como uma batida desesperada na porta de um celeiro tornou-se o início de um amor que nenhum dos dois esperava. Nas vastas planícies abertas, com o vento, a relva e as estações passando, Caleb e Iane construíram uma vida juntos. Prova de que, às vezes, as tempestades mais severas podem levar você exatamente aonde deve estar.